Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do meu blog Notas. Esta semana vamos falar sobre procriação medicamente assistida, já estava prometido desde a semana passada. Vamos também falar sobre a Joana Vasconcelos, sim, João Soares. Vamos falar de desporto e também o grande tema da semana, não será só para esta semana certamente, os Panama Papers. Começando então pela Joana Vasconcelos, ela foi muito criticada ontem, penso eu, por causa de um projeto que está a existir, está a decorrer agora, sobre o que é que eu levava na minha mochila se de repente tivesse que abandonar a minha casa e viver como um refugiado. O problema, eu não vi o vídeo, sou sincero, o problema é que a Joana Vasconcelos aparentemente disse que levava o iPhone e as joias. É assim, de facto, demonstra, digamos que um bocadinho de falta de tacto, até porque os refugiados que de facto têm que pegar numa mala e fugir, já à partida, diria eu, não têm iPhones nem joias para levar. E por isso demonstra um bocadinho de falta de sensibilidade a lidar com o tema. Mostra-nos, no fundo, uma pessoa fútil, diria eu. Mas, no fundo, e se pensarmos bem, eu sou da opinião que isso não é completamente descabido. Eu, nesse aspecto, estava tramado. Mas é óbvio que se de repente tivesse que fugir de minha casa, iria tentar levar na mochila tudo o que fosse de grande valor, mas que obviamente não ocupasse muito espaço. Ou seja, todo o dinheiro que eu tivesse à mão e todas as joias, aqueles fios de ouro, joias que tivesse eventualmente. Para quê? Para quando chegasse ao meu país de destino, o meu país de acolhimento, ter por onde começar e, em caso de necessidade e possibilidade, vender essas mesmas joias para começar uma nova vida, porque certamente não iria ser fácil. Era o que se fazia em tempos de guerra, antigamente, e é absolutamente normal. No entanto, continuo a dizer, neste tipo de campanhas, acaba por soar um bocadinho mal, passar uma imagem de futilidade e de insensibilidade para com a problemática dos refugiados. É apenas a minha opinião. Depois tivemos a situação com o João Soares, que ia andando à chapada, não é? Portanto, ameaçou 2 colunistas de bufetadas, acho que foi essa a expressão. É óbvio que, lá está, não existiu propriamente assim uma asneira muito grande, um palavreado escusado, ainda assim, para um ministro, e ele, entretanto, admitiu-se e diz que não queria ser privado da liberdade de expressão. Não é uma questão de ser privado da liberdade de expressão, é uma questão de, sendo ministro, ter um pouco mais de cuidado com aquilo que diz. Obviamente, todos, em circunstância alguma, nunca deveríamos ser privados da nossa opinião. Acontece que é óbvio que eu, por exemplo, no meu trabalho, não posso falar da forma como por vezes me apetece. Há que ter, lá está, tal como no caso da Joana Vasconcelos, há que ter sensibilidade para o meio e, portanto, para o meio onde nos inserimos e até a nossa posição. E foi isso que faltou ao ex-ministro agora, João Soares, que ficou comprovado, sinceramente, não estava à espera de mais do João Soares. Achei que foi para o lugar por uma questão de favor ou quase que em memória, digamos assim, do pai, Mário Soares. Mas também não considero que tenha sido assim tão grave. É óbvio que se tinha que demitir, não se pode tolerar esse tipo de comportamento de um ministro, mas, por exemplo, o caso do ex-ministro Manuel Pinho, não é? Era assim que se chamava, que fez uns corninhos no Parlamento, foi super engraçado. No entanto, é óbvio que pelo sítio onde ele estava, o Parlamento, e pela posição que exercia, não pode fazer aquilo. Se calhar, se fosse a passar na rua, visse o outro deputado lhe fizesse aquilo, ninguém reparava, ou era engraçado e passava. Muito menos, obviamente, se fosse ministro. Agora, assim, no meio e com a posição que ocupa, é claro que isso não pode acontecer. Passando então a outros temas. Vamos já falar da procriação medicamente assistida, já ficou desde a semana passada pendente. Eu li, aliás, no Expresso, uma opinião de uma médica, acho eu,
sobre a procriação medicamente assistida e o alargamento dessa possibilidade a outras famílias. Portanto, sim, outras famílias. O que é que eu acho? Bem, para já acho que este foi mais um daqueles temas como a eutanásia lançado para a nossa agenda por necessidade, digamos, porque dá jeito a certas pessoas, certas classes. Ainda assim, e dando a minha opinião sobre o tema, aqui a grande questão é alargar a procriação medicamente assistida a famílias monoparentais, casais homossexuais, ou seja, em situações que não são estritamente de doença, ou seja, ou infertilidade. Atualmente, pelo menos foi essa a sensação com que eu fiquei, só é permitido em situações de infertilidade, como no fundo um tratamento, digamos assim, uma alternativa, portanto, a fecundação in vitro e, posteriormente, então, volta-se a utilizar então a mulher para prosseguir a gravidez, normalmente. E o que se pretende aqui é então, por exemplo, uma mãe que não queira ter nenhum relacionamento com um homem, mas quer ainda assim ser mãe, poder utilizar a procriação medicamente assistida. Ou então um casal homossexual, neste caso obviamente feminino, que queira ter, portanto, recorrer a um banco de esperma e portanto, depois efetuar a fertilização in vitro. Eu não é que discordo completamente, percebo, ainda assim, e tendo em conta que são, portanto, presumo que sejam algo caro e presumo também que o Estado não tenha neste momento capacidade para dar vazão, digamos, a todos os pedidos de casos de infertilidade, essa situação deve ser passada, portanto, alargada, digamos, numa fase posterior. Ou, pelo menos, essas pessoas passarem para o final da lista. Concordo, obviamente, em casos de infertilidade. Tudo o resto não é que... Não vou dizer não têm direito. Não é isso. Simplesmente acho que há outros casos prioritários e, obviamente, que se alargarmos já a procriação medicamente assistida a outros casos, essa lista de espera, digamos, não vai funcionar da melhor forma. E não me parece justo que uma mulher, só por não querer ter uma relação com outro homem, passe à frente de um casal que andou a tentar durante muito tempo, mas que, por qualquer situação, não consiga engravidar. Isso eu, de facto, não concordo. Depois, outro tema. Este tema vou fazer acho que não me vou alongar muito, porque isto vai ainda dar muito que falar. Eu, por exemplo, li hoje no Expresso Curto que deu a entender que amanhã no Expresso vão ser feitas revelações bombásticas. Entretanto, quando estiverem a ouvir isto, já se saberá, mas deixou-nos ali um pequeno teaser com personalidades portuguesas envolvidas nesta situação de ter dinheiro em contas offshore e, portanto, tudo o que envolveu o chamado caso, ou escândalo, como quiserem, Panama Papers. Sinceramente, eu não percebo qual é o espanto. Não acho que... Aliás, no fundo, acho é que andamos todos cegos. Quer dizer, portanto, é mais do que lógico. Está e sempre esteve à nossa frente que estas coisas se passam. Porque, caso contrário, porque é que estes paraísos fiscais continuariam a existir? Para as empresas legais, chamemos-lhe assim, operarem com benefício? Não, claro que não. Se quem manda, efetivamente, quem manda, e quando eu digo quem manda, não é só governos, mas também quem manda porque tem o dinheiro. E quem tem dinheiro tem o poder. E por isso é lógico que nunca se legislou como deve ser
contra as offshores. Por vezes fala-se disso, mas a realidade é que ninguém quer mexer nos paraísos fiscais porque dá jeito a toda a gente. E se eventualmente eu, por exemplo, vou parar ao governo, sou presidente, sou primeiro-ministro, até posso ser o presidente dos Estados Unidos da América, o todo-poderoso POTUS. Acontece que nem assim eu vou conseguir fazer nada, absolutamente nada, porque o dinheiro fala sempre mais alto. E o dinheiro envolvido nesses paraísos fiscais é imenso. Por isso, nada poderia ser feito. E mesmo isto, sinceramente, duvido da eficácia desta investigação. Porquê? Sim, vai alertar as pessoas para muitas coisas, vai fazer rolar meia dúzia de cabeças, as mais fraquinhas, como por exemplo já aconteceu com o primeiro-ministro islandês, e eventualmente mais uma ou outra pessoa conhecida, um desportista qualquer, cantores, coisas assim, coisas menores, mas na realidade o grosso vai continuar. Fala-se durante uns meses, as pessoas são alertadas para o facto, lá está, rolam meia dúzia de cabeças, meia dúzia são presos. No entanto, o que vai acontecer na realidade é que daqui por um ano já ninguém vai andar a falar disso. Gostava muito, mais uma vez, de estar errado. Passando para o desporto, eu tenho aqui, diria, pelo menos 3 temas sobre a atualidade desportiva. Primeiro e obviamente mais importante, o Benfica fez um excelente resultado no Allianz Arena contra o todo-poderoso Bayern de Munique. É verdade que o Bayern não jogou a máxima força, não necessariamente pelos jogadores que alinharam, mas sim porque não considero que tenham acelerado, não tenham pisado o acelerador como, portanto, na totalidade. Caso contrário, continuo a acreditar que seria uma tarefa antiga. Sinceramente, até acho que o que nos safou foi aquele golo madrugador logo aos 2 minutos. Ou seja, eles entraram a ganhar, logo a seguir iam marcando novamente, perceberam que, em caso de necessidade, o jogo estava ganho, retiraram o pé do acelerador, o Benfica conseguiu surpreender, mas continuo a dizer, portanto, obviamente que o Bayern é muito superior ao Benfica, não acredito mesmo que, ainda assim, com um excelente resultado no Allianz Arena, ainda assim não acredito que o Benfica venha cá vencer ao Bayern, a menos que algo de extraordinário se passe. Gostava muito, é lógico, mas ainda assim não me parece. Mesmo que o Benfica comece a ganhar, acredito que o Bayern pode até ganhar o jogo, mas acredito que o Bayern vai acabar por marcar os golos necessários para passar. Por exemplo, um 2-1 para o Benfica era um resultado excelente, ainda assim insuficiente para passar a eliminatória. Mas vamos ver, é já na próxima terça-feira, penso eu. Ponderei ir ao estádio, mas de facto por vários motivos vou ficar em casa a acompanhar pela televisão ou pela Inácio TV, não sei. Depois, no Porto as coisas estão complicadas, parece um fim do reinado do Pinto da Costa. Vão existir eleições agora em 17 de Abril, acho eu, no Porto. Ele vai ganhar, sim, sem dúvida, mas não vai durar até ao final. Se calhar, entretanto, bate a bota pelo meio. Apesar de tudo, não desejo isso, obviamente, não desejo a ninguém, mas mesmo por questões desportivas, não sei se vai durar o resto portanto, o próximo mandato que se avizinha. Nem sequer sei quanto tempo é que é. Sinceramente não sei. Mas eu acho que nem do Benfica sei quanto mais. Mas sim, também, portanto, outra coisa não se poderia esperar. Ele está velho, apesar de mostrar uma imagem de força, acredito que já não é a mesma coisa, já não tem aquele poder, aquela influência que tinha anteriormente e acaba por ser muitas vezes uma marioneta na mão de outras pessoas.
Depois, duas situações relativamente ao Sporting. Otávio Machado, mais uma vez, a demonstrar o quão ridícula pode ser uma pessoa. Sinceramente, já estou habituado e às teorias da conspiração que saem da boca do homem, e só da boca, porque cérebro, sinceramente, nem vê-lo. Já cansa. Acho que até lá fora se goza com algumas das declarações feitas pelo Otávio Machado, e desta vez foi algo que ele disse ao DN, penso eu, Diário de Notícias. Jogadores do Sporting, passo, portanto, vou parafrasear o que li. Jogadores do Sporting só vão à seleção se trabalharem mais do que os outros. Eu acho ridículo. Eu acho absolutamente ridículo esta afirmação do Otávio Machado. Ele depois também falou sobre aquela questão do Renato Sanches ter um jovem entrado e com o Ronaldo mesmo ali ao lado, o jovem dirigiu-se ao Renato Sanches. Há quem diga que foi encenado. Não me importa, não pensei muito nisso, não interessa. O que interessa mesmo é a estupidez humana desta declaração, mais uma, do Otávio Machado. Não consigo perceber sequer onde é que ele pode ir buscar isto. Não sei, é ridículo, é absolutamente ridículo. Tão ridícula como portanto, o verdito sobre o lance do Slimani sobre o Samaris em novembro no jogo para a Taça de Portugal. Como é que o Slimani não é suspenso com aquela nítida agressão? Não consigo perceber. É claro, ainda agora estive a rever o lance, é claríssimo a agressão do Slimani. Por outro lado, ainda bem que ele não foi suspenso. Senão íamos ter outra vez, ainda para mais o Benfica agora está na frente, espero que assim continue, íamos ter os lagartos todos com um choradinho imenso, porque, pois, é mais uma ajuda e tal. Sinceramente, por um lado, ainda bem que ele não foi suspenso. A ser suspenso tinha que ser logo. Seja ele, seja outro caso qualquer. Acho que é absolutamente inadmissível. Estamos em abril, no início de abril, o jogo foi em novembro, e é absolutamente inadmissível termos estado estes meses todos, o jogador a jogar, e ainda assim, só agora é que sai o verdito. Imaginemos que ele era suspenso. É óbvio e é legítimo que o Sporting viesse, no fundo, dizer que estes jogos ele seria mais importante do que nos jogos que se seguiram imediatamente a essa situação. Este tipo de situações de agressão devem ser julgados no prazo máximo de, eu diria, uma semana, 2 semanas no máximo. Não consigo perceber, para o verdito que foi, dizerem não se verifica que tenha existido agressão, e pouco mais disseram, de jeito. Sinceramente não consigo perceber como é que tivemos tantos meses para olhar para um caso destes. Havia mais? Não. Felizmente isso não acontece todos os dias, em todos os jogos, várias vezes por jogo. Por isso, de todos os casos que eu presumo que quem decide tenha para analisar, este sem dúvida que era o mais grave. E como tal, deveria obviamente ter prioridade sobre tudo o resto. É inadmissível estarmos estes meses todos sem uma resposta. Por isso, ainda bem que ele não foi suspenso. Agora, não me lixem, não me digam que aquilo não é agressão. É claríssimo. E não sei a que raio de tecnologias é que eles recorreram também para demorar estes meses todos. Devem ter feito maquetes tridimensionais com rotação de câmara para ver por outros lances, etc, etc, por outros ângulos, aliás. Mas é ridículo. Sinceramente, tenho até vários sportinguistas, daqueles que não são fundamentalistas, radicais mesmo, a dizerem, sim, claro que é agressão. Assim como eu, obviamente, posso olhar para um ou outro lance do Benfica e posso dizer sim, era falta, sim, não era golo, ou sim, era golo, consoante nos beneficie ou não, é falta, é penalti, não tem qualquer problema. Como, por exemplo, aquela questão
do penalti, voltando um bocadinho atrás, o penalti contra o Bayern, neste jogo. Contra o Bayern, portanto, no jogo contra o Bayern, e sim, o penalti também contra o Bayern. O árbitro não marcou. Por um lado, percebo que o árbitro não o tenha marcado. Dava muito jeito que ele tivesse marcado, mas no fundo percebo que ele não o tenha marcado. E o facto de estarmos a comparar, por exemplo, vi agora um vídeo de alguém que diz contra a mesma equipa, portanto, houve um lance em que o beneficiário era o Bayern e o árbitro marcou o golo, marcou o penalti, aliás, e naquele jogo não marcou. Provavelmente, não reparei, mas provavelmente, obviamente, o árbitro não era o mesmo. A posição do próprio árbitro não era, certamente, a mesma para ajuizar. O fiscal de linha também não. Logo, e mesmo vendo, portanto, bem o lance, eu consigo perceber que o árbitro não marque penalti. Os braços não podem ser cortados, mas isto é uma grande discussão que já vem de há muito tempo. E pronto, acho que vamos ficar por aqui. Todos os assuntos que eu tinha para abordar, acho que não me esqueço de nada. Por isso, um abraço e até para a semana.